Existem fatos neste mundo tão inacreditáveis que quando você ouve pela primeira vez, parece até mentira. Segredos escondidos pela natureza, mistérios mantidos por povos antigos e fenômenos tão improváveis que até desafiam a lógica humana. Hoje, você vai conhecer 5 segredos do nosso planeta que parecem histórias inventadas, mas são absolutamente reais. Então, antes de começarmos, inscreva-se no canal O Lado Misterioso, porque aqui nós revelamos tudo aquilo que o mundo esqueceu ou preferiu esconder. Respire fundo, aperte os cintos e prepare-se para questionar a própria realidade. O lago que mata sem avisar. Localizado no coração de Camarões, o Lago Nyos é um lago tão comum à primeira vista que ninguém imaginaria sua verdadeira natureza. A superfície parece calma, o vento sopra suavemente, o reflexo das montanhas na água cria uma cena quase perfeita. É o tipo de lugar onde qualquer um faria um piquenique. Mas esse lago é uma armadilha natural. Nyos é um lago de origem vulcânica. Sob sua superfície aparentemente tranquila, há uma abertura antiga, uma fissura ligada às profundezas do planeta, por onde o dióxido de carbono sai lentamente do magma e se acumula no fundo do lago, silenciosamente, invisivelmente, letalmente. Por décadas, o lago absorveu o CO2 sem que ninguém percebesse. A água do fundo ficou tão saturada que qualquer mudança na temperatura, qualquer deslizamento, qualquer movimento geológico poderia liberar a bomba. E então, 21 de agosto de 1986. Naquela noite, moradores das vilas próximas ouviram um som profundo, como se algo tivesse explodido no subsolo. Não houve fogo, não houve lava, não houve destruição visível. A morte veio pelo ar. O CO2 emergiu com força, formou uma nuvem invisível, pesada, fria. E por ser mais denso que o ar comum, desceu rapidamente pelas encostas, preenchendo vales inteiros como se fossem taças. Pessoas e animais simplesmente desmaiaram. Sem dor, sem aviso, sem chance. Carros pararam com os motores ligados, velas continuaram acesas em casas silenciosas. Famílias inteiras morreram onde estavam. O ar não tinha mais oxigênio. Foi um dos desastres naturais mais estranhos e raros da história. Hoje, há tubos de desgasificação instalados no lago, tentando liberar o gás lentamente para evitar outra tragédia. Mas os cientistas ainda dizem que Nyos é como um vulcão dormindo. Não explode agora, mas pode despertar quando quiser. A floresta que ninguém consegue explicar. A Floresta Dobrada de Gryfino, Polônia. Imagine uma floresta inteira onde todas as árvores crescem tortas. Mas não tortas de qualquer jeito, não aleatoriamente. Todas as 400 árvores da floresta começam a crescer normalmente. Depois, exatamente na base, fazem uma curva perfeita de 90 graus, como se estivessem sido dobradas ainda jovens por uma força invisível. E só então seguem crescendo para cima. Esse conjunto de árvores é conhecido como Crooked Forest, a Floresta Dobrada de Gryfino. O mais intrigante é que não existe consenso científico sobre o que aconteceu ali. Alguns pesquisadores acreditam que camponeses dos anos 30 teriam dobrado as árvores manualmente para usar a madeira curva na construção de navios. Mas não há registros, não há ferramentas encontradas e ninguém da época confirmou isso. Talvez alguém tenha feito um teste, uma experiência, um estudo agroflorestal e simplesmente nunca contou ao mundo. O mar que brilha no escuro. Bioluminescência. A bioluminescência é um dos fenômenos mais mágicos da Terra. Milhões de organismos microscópicos, principalmente dinoflagelados, produzem luz quando são movimentados. A química responsável por isso é a mesma vista em vagalumes, a luciferina reagindo com oxigênio. O resultado é um brilho azul neon tão forte que parece ficção científica. Nas Maldivas,
É possível ver praias inteiras brilhando, ondas que parecem purpurina azul e pegadas que acendem como se você estivesse andando em energia pura. No Vietnã, pescadores chamam esse fenômeno de Água das Estrelas, porque cada movimento dos barcos cria galáxias de luz sob a água. E no Caribe, algumas lagoas ficam tão luminosas que qualquer remada transforma a água num espetáculo cinematográfico. E o mais incrível é que o fenômeno pode ser previsto. Em noites de pouco vento, após dias quentes, em praias de águas rasas, longe de luz artificial. Mas há um detalhe menos conhecido. A bioluminescência também pode indicar mudanças ambientais profundas, muitas vezes ligadas a ciclos climáticos raros ou até aquecimento da superfície do oceano. É um dos poucos fenômenos naturais que é ao mesmo tempo lindo e misterioso. A ilha que envelhece qualquer coisa em minutos. No litoral do Japão, existe uma ilha que parece saída de um filme pós-apocalíptico. Seu nome é Hashima, mas ficou conhecida como Ilha Fantasma. Essa ilha tem uma das maiores taxas de deterioração acelerada do mundo. Objetos enferrujam em poucos dias. Concreto se quebra em semanas. Estruturas que deveriam durar décadas desmoronam diante do vento e do mar, como se algo estivesse devorando tudo. A ilha é cercada por correntes violentas e por um ar carregado de sal em níveis extremos, muito acima do normal. Mas moradores antigos dizem que existe algo além do sal. Quando a ilha era habitada, mineiros juravam ouvir barulhos dentro dos prédios vazios, passos, batidas, sussurros. E muitos acreditavam que Hashima estava viva, tentando expulsar quem ousasse ficar. O mistério fica ainda maior quando você descobre que algumas partes da ilha desmoronam sem explicação, mesmo quando não há ventos fortes ou sinais de erosão visíveis. Hoje, Hashima é tão estável que turistas só podem caminhar em trilhas controladas. E mesmo assim, guardiões da ilha dizem que é melhor não tocar em nada. O templo que brilha como fogo em Petra. No coração das Montanhas Rosadas da Jordânia, existe uma cidade que não deveria existir. Petra, esculpida inteiramente na rocha, como se gigantes tivessem moldado paredes, colunas e templos com as próprias mãos. Mas o que quase ninguém sabe é que Petra possui um fenômeno oculto que deixa até arqueólogos sem explicação. Em certos momentos do dia, principalmente ao nascer do sol, a luz entra pelas fendas das montanhas e acerta diretamente a fachada do tesouro. Só que não é uma luz comum. A pedra ganha um brilho vermelho intenso, como se estivesse pegando fogo por dentro. Por alguns minutos, parece um portal, um templo vivo, respirando luz. Povos antigos acreditavam que esse brilho era um sinal dos deuses, uma mensagem deixada para viajantes dignos. Outros pensavam que ali dentro havia um artefato tão poderoso que a própria montanha brilhava para protegê-lo. Hoje, a ciência explica o fenômeno como o encontro perfeito entre ângulo solar e minerais da rocha. Mas, quando você vê o tesouro acender em chamas de luz, é impossível não sentir que Petra ainda guarda um segredo que ninguém conseguiu traduzir. O mundo não é simples, não é óbvio e definitivamente não é totalmente conhecido. Por trás de montanhas, sob lagos silenciosos, no fundo do deserto ou no brilho noturno do oceano, há segredos esperando por alguém corajoso o suficiente para ouvi-los. E hoje você ouviu 5 deles. 5 mistérios reais que parecem mentira, mas que nos lembram que o planeta ainda guarda muito mais do que imaginamos. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like e inscreva-se no canal O Lado Misterioso, porque aqui
cada vídeo é uma viagem para além do óbvio. Até o próximo segredo.